Amados irmãos, amadas irmãs, saudações em Cristo. Quis o Criador que hoje nos reuníssemos aqui, nessa tecnologia que para nós é um tanto nova, já que estávamos acostumados já há alguns milênios ao face a face, ao aperto de mão, à convivência, onde nos irmanávamos todos num trabalho que tínhamos certeza não era nosso, mas onde servíamos de coração ao próximo, a Jesus e ao Criador. E que hoje, afastados dele ou deste local, nos adequamos aos novos momentos, às novas tecnologias, e nada como a dor, como o conflito, como o convite à mudança, para que a gente se reavalie e se renove e se adapte a essas novas situações. Que bom que retornamos hoje, pelo menos, a nos ouvir, a vibrar um pelo outro e a esperar. Dentro lá das nossas capacidades de resiliência, pelo momento imediato, onde todos nós viemos a nos reunir novamente, na fraterna companhia de todos, nesse exercício que Jesus nos convida a ser os obreiros da última hora. Com o meu coração contente, deixando a todos o meu apreço, a minha lembrança, que nos é muito cara, a minha família, e tenho certeza que nesses 82 anos de Grupo Espírita Francisco Xavier, para nós tem sido uma prova. Para uma casa como a nossa, que não trabalha amanhã, à tarde, à noite, de segunda a domingo, estarmos ausentes daquilo que a gente chama de a nossa casa, do Chiquinho, é uma prova dolorida. Mas estamos todos aqui com fé, com esperança, que já a coisa vai passar, e como dizia Maria Santíssima lá para Chico Xavier, olha para cima, olha para o céu, no momento de aflição dele, e ele ao olhar lá estava escrito, isso também passa. Então, amados, esses momentos passarão, e nós relembraremos dele na forma de renovação, na forma de aprendizado, e na forma de mais trabalho, mais compreensão, mais responsabilidade e mais amor, com certeza. Mas nesse momento de reflexão, nesse momento de matar a saudade, no recesso do nosso lar, na quarentena, abrimos o Evangelho hoje numa página do capítulo 1, no Livro dos Espíritos, ou melhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos traz instrução dos Espíritos. E no capítulo 1, no número 9, os Espíritos nos trazem uma mensagem com relação à nova era em que estamos entrando, onde diz assim: Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só aos hebreus, como a todos os povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas as vicissitudes por que passou esse povo. Destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, e que, diga-se de passagem, se perpetuaram em todas as civilizações e hoje fazem parte dos códigos de justiça de todos os países, dada a verdade e a necessidade que cada um de nós tínhamos, que aprender de alguns milênios atrás, ou algumas centenas de anos atrás, isso foi integrado à cultura de todos os povos, não mais ao povo hebreu, mas a todos nós. Embora a gente saiba que transitamos por lá, embora a gente saiba que nós
aqui encarnados neste país, nessa conjuntura, como diz André Luiz, já falamos todas as línguas do planeta, já vestimos todas as indumentárias do planeta, já transitamos através dos séculos e hoje chegamos aqui, nesta caminhada educativa que cada um de nós está transitando em seu benefício, em benefício da sua evolução. E o mundo espiritual nos lembra da nova era. Nós fomos, de certa forma, privilegiados pela graça de Deus, porque exatamente encarnamos nesse momento de transição, onde estamos deixando um passado dolorido e triste para trás e nos renovando em direção à aurora de um novo tempo, onde a humanidade deste planeta dará um salto quântico em direção ao amor, em direção a reconhecer a espiritualidade, as capacidades divinas que cada um de nós traz. Em relação a isso, então, a espiritualidade nos fala, através desse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa era na qual estamos transitando. E nesse texto todo, que é um pouquinho extenso, nos chama a atenção o seguinte parágrafo: são chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Já temos ouvido ao longo deste tempo no qual estamos encarnados as modernidades, os avanços da ciência, os avanços em todos os setores da humanidade sobre as ideias. Temos ouvido falar no nosso centro espírita, nos estudos da doutrina, sobre espíritos vindos de outros orbes que encarnam aqui no mundo espiritual e depois ou posteriormente irão se integrar à nossa educação aqui na Terra enquanto espíritos encarnados. E isso não é uma novidade, pois já o mundo espiritual em 1940 e poucos, na época do Chico já nos alertava novamente, nos relembrava novamente sobre todos esses fatos, do qual Kardec já recebera do mundo espiritual, e agora, como um upgrade, nos chega através da obra de André Luiz, através de Emmanuel, através deste contato, onde a espiritualidade nos traz um outro foco, não da existência material, não da nossa caminhada aqui enquanto encarnados, mas o que é lá do outro lado? Como é que funciona? Como é que seremos no outro lado, no mundo espiritual? E tudo isso no trânsito dessa nova era, onde cada ser do planeta está sendo manipulado, impulsionado, empurrado em direção a esses questionamentos todos que nos reúnem num conjunto no qual vivemos, chamado humanidade. Alguns de nossos irmãos, e às vezes nós mesmos, achamos que, não, eu me basto por mim mesmo. E eu estando bem, a minha família estando bem, está ótimo. Isso no nosso egoísmo mais simples. Mas vejam bem esses nossos irmãos que transitam pelo mundo, que detêm muito mais capacidades intelectuais, muito mais capacidades aquisitivas e que esqueceram-se, inclusive, da sua espiritualidade e estão sendo direcionados, estão sendo impulsionados pelas capacidades egoísticas que cada um transita, que cada um se envolve, permite se envolver, esquecendo do resto do mundo e principalmente esquecendo-se da sua espiritualidade, esquecendo que dentro de si trazemos todos nós uma partícula divina,
e que de alguma forma, ao longo desse trajeto, vamos ter que dar conta do nosso aprendizado ao Criador. Portanto, essa nova era é muito importante para nós. E essa pandemia no qual vivemos é uma nova lição que a gente está aprendendo, é uma nova lição a qual nós vamos sair daqui e com certeza não vamos sair os mesmos. Mas não olhando o aspecto negativo, não olhando o aspecto das consequências negativas que isso nos possa trazer, que em algum momento, é claro, poderão existir, mas de um retrospecto positivo. O que eu preciso aprender nesse momento? O que foi que eu esqueci? Qual é a lição que eu deveria ter lembrado e não lembrei, e por isso cheguei aqui nesse vão do caminho, nesse desvio do caminho tão dolorido, onde que não só eu sofro, mas as pessoas que eu amo sofrem, e como se não bastassem as pessoas da minha cidade, do meu país, e no contexto geral o planeta inteiro. O que eu posso fazer, o que eu posso aprender, o que eu posso melhorar? E a gente vai ver que nós, ao longo da chegada de Moisés como um mensageiro de Deus para preparar o caminho para o Cristo, que chegaria alguns séculos depois, havia necessidade que determinado povo fosse escolhido para admitir no seu inconsciente a ideia de um Deus único. E a partir daí, mobilizar uma cultura inteira enquanto mensageira da existência do Deus único para o mundo. E Moisés, como o primeiro médium do Cristo, recebeu a primeira psicografia, que foi os 10 Mandamentos. E essa psicografia foi tão embasada, tão alicerçada na necessidade educativa do homem, que hoje integra os códigos jurídicos do mundo inteiro. E mesmo assim, obedecendo os 10 mandamentos, ou pelo menos aquilo que entendemos dos 10 mandamentos, e de uma forma, digamos, formal, exterior, alguns de nós, ou a grande maioria da humanidade, ainda não interiorizou esse conhecimento. E se tivesse feito isso, à medida que Jesus veio, transformou os 10 mandamentos em 2 e simplificou essa lição. E mesmo assim parece para nós difícil. Já obedecemos os 10. Já sabemos que não podemos matar, que não podemos fazer uma série de coisas, porque já não faz parte do nosso código moral. Mas na contrapartida, algumas coisas têm sido muito difíceis ainda para a gente fazer. E esquecemos coisas primordiais com o passar do tempo, como por exemplo aquilo que Moisés ensinou como primeiro sanitarista, lá no deserto, com a ausência de água, que era impreterível aprender a lavar as mãos. E ao longo do desenvolvimento e ao longo do retorno do povo hebreu para a terra prometida, o lavar as mãos passou a fazer parte da cerimônia daquela cultura. E ao longo do tempo, uma série de doenças que foram adquiridas nas andanças do povo, inclusive lá no deserto, foram evitadas. E ao longo do tempo, nós agora atualmente esquecemos desse hábito tão essencial, mas que hoje é bastante salutar e vital para a nossa sobrevivência aqui enquanto espíritos encarnados, que é o lavar as mãos. Está sendo difícil, porque mudar um hábito é uma coisa dolorida para cada um de nós. Se reeducar é uma coisa trabalhosa, mas todos nós estamos fazendo isso, todos nós estamos nos direcionando com responsabilidade, com consciência da necessidade dessa mudança, porque põe em risco a nossa vida, porque põe em risco a vida das pessoas que amamos, e devagarinho vamos remodelando esses hábitos, e devagarinho vamos ultrapassar essas dificuldades e vamos ter que recapitular isso como lição. Tudo bem,
cuidando de hábitos de limpeza, bem dirigida, bem empregada, de forma consciente, estamos fazendo uma manutenção da nossa saúde. E fazendo uma manutenção da nossa saúde, vamos ter uma sobrevivência melhor, um período de vida maior. Tudo bem? Vamos passar essa dificuldade. E em seguidinha estaremos retornando, todos nós, ao mesmo convívio. Mas não podemos retornar aos mesmos hábitos. Tem coisas que são essenciais. É nós que queremos, como trabalhadores, obreiros do Cristo, levar uma mensagem de esperança, de fé, de caridade. Vamos ter que entender que a caridade transcende o que antes compreendíamos como caridade. E nessa nova era, a necessidade que cada um de nós amplie os seus horizontes para uma nova compreensão. De que hoje o hábito de lavar as mãos, ou de não lavar as mãos, pode afetar a minha vida, a vida dos que eu amo e a vida do meu próximo. E hoje me torno responsável por todas essas vidas. E quiçá o meu próximo também se torne consciente de que essa caridade para com ele, para com o outro, se torne um hábito. Mas a necessidade que nos transportamos para mais longe ainda, para mais distante ainda. Vamos direcionar o nosso foco para uma outra vivência que não estamos acostumados ainda, que é a vivência vibratória, a vivência do nosso pensamento. E vamos ter que entender que há necessidade que os nossos pensamentos também passem por essa limpeza, por essa higienização, e para que a nossa vida mental, a nossa vida espiritual também seja saudável. Para que, sendo saudáveis espiritualmente, possamos permitir que as luzes do alto cheguem até nós de uma maneira mais direta, de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais plena, onde cada um de nós possa exercer a sua plenitude enquanto Espírito Eterno no exercício dos dons que o Criador nos deu, para que cada um de nós caminhasse pela face desse planeta, para que cada um de nós evoluísse, para que cada um de nós exercitasse essas capacidades e esses dons. Olha como a coisa muda. Olha como a coisa é mais complexa do que a gente imagina. Nós estamos acostumados com hábitos comportamentais, mas a necessidade que viemos mudar também os nossos hábitos mentais. Eu me habituo a pensar negativamente. Eu me habituo a alguns comportamentos psicológicos simples, tipo o mau humor. Quanto o meu humor afeta no meu entorno? Quanto o meu mau humor afeta no meu ambiente profissional? Quanto o meu mau humor afeta no exercício dos dons que Deus me deu lá na casa espírita, lá no templo onde eu eu faço o exercício do meu ser cristão. Vejam que a coisa começa a se complicar. Mas a necessidade que nessa nova era a gente desperte para um futuro maior e bem mais grandioso, onde cada um de nós se torna responsável pelos dons que Deus nos deu e pelas consequências causadas a nós e aos outros por esses mesmos dons, que necessitam ser educados, que necessitam ser trabalhados, que necessitam ser preparados com muito amor, com muito carinho. Eu gostaria de deixar para todos essa lembrança, essa preocupação, para que no retorno à nossa casa, no retorno ao nosso trabalho, contenhamos um pouco o nosso ímpeto de abraçar o outro, mas passamos a usar mais o verbo, expressar mais o verbo. Tem tantas formas da gente dizer que ama alguém, tem tantas formas da gente expressar esse amor, às vezes um simples olhar, um simples sorriso, um simples dizer eu te amo, meu irmão, minha irmã.
meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo. Vamos usar o verbo. O verbo era Deus, mas Deus está conosco. E podemos exercitar as nossas capacidades de amar através do nosso verbo. Vamos alimentá-lo, vamos iluminá-lo, vamos permitir que o amor se expresse através de cada um de nós. Um abraço no coração de todos e já já a gente se encontra.